Bem-vindo a mais uma história onde um líder decidido a proteger sua equipe enfrenta a traição e a manipulação em um ambiente corporativo, desencadeando uma série de eventos que revelam a verdadeira natureza de seus adversários. Não tenho certeza se isso se encaixa como uma vingança digna de aplausos, então vou deixar vocês decidirem. Se não for, me avisem e eu mudo. Peço desculpas pela extensão do texto, mas a história de fundo é importante. No começo da década de 2010, comecei a trabalhar em uma grande empresa baseada na internet no Reino Unido. A empresa estava abrindo um novo escritório, com uma nova subdivisão em Londres. Quando comecei, havia 2 líderes de equipe e um gerente de escritório. As 2 equipes eram a equipe de conteúdo e a equipe de SEO, otimização para motores de busca. Eu fui recrutado para ser o líder da equipe de desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento web. Durante a entrevista para o trabalho, tanto o gerente de escritório quanto o líder da equipe de SEO estavam conduzindo as perguntas. Como é comum em entrevistas, quando perguntavam se tal coisa poderia ser feita, eu respondia, sim, claro. Ou você sabe, seria melhor fazer X, Y ou Z. Assim, recebi a oferta de trabalho, e no primeiro ano havia muita coisa acontecendo. Além de montar uma equipe, eu também tinha um portfólio de sites que precisavam ser reestruturados e redesenhados. Foi nesse ponto que algumas bandeiras vermelhas começaram a surgir. Eu tinha o líder da equipe de SEO, vamos chamá-lo de Andy, vindo até mim e me dizendo que eu precisava fazer as coisas do jeito dele. Eu sempre retrucava e falava não, explicando as razões pelas quais estava fazendo as coisas do meu jeito. Andy ficava irado e se queixava ao gerente de escritório sobre mim. Quando o gerente de escritório me perguntava sobre isso, eu explicava o que havia acontecido e por que eu havia dito não, e ele deixava isso de lado, porque no final das contas eu era quem tinha experiência em desenvolvimento web, não Andy. Isso aconteceu algumas vezes durante o primeiro ano, e eu percebi que a razão pela qual Andy ficava tão irado era porque ele pensava que eu seria um sim senhor para ele. Desculpe, amigo, mas não sou esse tipo de pessoa. Agora que temos a história de fundo, vamos ao que levou à vingança. Eu e a equipe estávamos trabalhando duro para finalizar 2 dos novos sites, e eu estava prestes a mostrá-los para a diretoria antes de serem lançados. A sede da empresa ficava em outra parte do país, e eu precisava sair do escritório em Londres por volta do meio-dia. Cheguei ao hotel do outro lado da rua da sede por volta das 16 horas, e peguei meu laptop para começar a revisar os sites e fazer alguns testes. Eu estava testando funcionalidades, verificando se a aparência e a sensação estavam corretas, coisas desse tipo. Então aconteceu. Encontramos um bug grave que causou um problema sério na funcionalidade do site. Nesse ponto, vou apresentar o protagonista da nossa história, Johnny, nome fictício, mas alvo da mesma, que era meu desenvolvedor sênior. Eu e Johnny trabalhamos a noite toda, eu no quarto do hotel e ele no escritório de Londres. Finalmente conseguimos consertar o bug por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte. Minha reunião com a diretoria era às 10 horas, então depois de tomar um banho, me alimentar e ir para o escritório, comecei meu dia com 0 horas de sono. Entrei na reunião e a primeira coisa que foi dita foi o CEO perguntando se eu estava bem. Eu o conhecia de algumas reuniões e ele era um cara muito gente boa. Expliquei que encontramos um problema com os sites no dia anterior e que eu e Johnny trabalhamos a noite toda para consertá-lo antes da reunião. Resumindo, todo mundo ficou realmente impressionado e adorou os novos sites. No final da reunião, o CEO me puxou para o lado, agradeceu por tudo e me disse para ir para casa e descansar. Era uma viagem de trem de cerca de 3 horas até Londres e mais 1 hora para casa. Agradeci a ele e segui meu caminho. Depois, levei minha equipe para um almoço merecido como agradecimento. O gerente de escritório então organizou uma saída para toda a equipe na sexta-feira seguinte para celebrar. Começamos em um bar chique, não é bem a minha praia, sou uma pessoa de gostos simples, e depois todos foram para uma boate pequena. Fui para a boate por um tempo, mas deixei bastante cedo na noite, pois precisava pegar um trem para casa. Me despedi e voltei para casa. Quando cheguei ao escritório na segunda-feira, algo estava acontecendo. Conversei com Emma, nome fictício, líder da equipe de conteúdo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas havia pessoas da sede, do RH e outras. Então, alguns minutos depois, todos os líderes de equipe foram chamados para uma reunião.
Estávamos todos apertados em uma das pequenas salas de reunião, com o gerente de escritório, 2 membros da equipe de RH da sede e os 3 líderes de equipe, incluindo eu. O RH explicou que havia uma reclamação contra Johnny. Um membro da equipe de SEO, vamos chamá-lo de Mark, havia ligado para Andy na sexta-feira, dizendo que Johnny tinha feito comentários racistas enquanto todos estavam na boate. Tanto eu quanto Emma ficamos surpresos. Isso não era típico do Johnny. A parte importante aqui é que todos nós envolvidos somos brancos britânicos. Andy é africano, nasceu na Grã-Bretanha, acredito, e Mark é indiano, ou novamente assim acredito. Então, o dia todo foi dedicado ao RH, realizando entrevistas com as outras pessoas que estavam lá naquela noite, e nós nos reunimos novamente no final do dia. O resultado das entrevistas foi que ninguém havia ouvido nada do que Mark estava dizendo. Então era a palavra de Mark contra a de Johnny, e isso não era aceitável para Andy. Ele queria que Johnny fosse demitido e exclamava: "Não podemos ter alguém assim no escritório." Tanto Emma quanto eu nos olhamos e achamos estranho que ele estivesse tão insistente em demitir Johnny sem evidências. Tanto o gerente de escritório quanto o RH concordaram, e Johnny recebeu apenas uma advertência, sendo informado para ter cuidado no futuro com as coisas que poderia dizer que poderiam ser mal interpretadas. A vida voltou ao normal no escritório, até que cerca de 2 meses depois, a história do que havia acontecido se espalhou pelo escritório. Cerca de 12 pessoas. Então, uma tarde, fui chamado de lado por um dos membros da equipe de conteúdo, e ele disse que havia ouvido Andy e Mark conversando e achou que eu deveria saber. Fomos a uma das salas de reunião e ele me contou tudo. O que eu ouvi fez meu sangue ferver, e se eu estivesse em um desenho animado, teria fumo saindo das minhas orelhas. Ele me contou que a reclamação de racismo era falsa e que era um plano de Andy para atacar minha equipe porque eu não cedia às suas demandas. Ele e Mark estavam em uma chamada do lado de fora da boate. Andy não estava lá naquela noite, e foi quando ele ouviu o que eles estavam tramando. Mais tarde foi revelado que o plano deles era fazer a reclamação contra Johnny e conseguir sua demissão, o que levaria Andy a reclamar que eu não era adequado para comandar uma equipe se deixasse esse tipo de coisa acontecer sob minha liderança. Minha primeira pergunta foi por que ele não havia contado isso ao RH nas entrevistas. Ele disse que o fez, mas era sua palavra contra as de Andy e Mark. Agradeci a ele e segui com o que estava fazendo. Eu estava puto. Não tinha como eu deixar isso passar, mas sabia que se fosse atrás deles precisava ter tudo preparado antes. Não contei a Johnny o que havia descoberto e pedi ao cara que contou para que mantivesse isso em segredo por enquanto. Não queria que Johnny ficasse irritado e fizesse algo que o levaria a ser demitido ou, pior, afetasse qualquer vingança que eu pudesse planejar. Então fiquei de olho. Observei tudo o que a equipe de CEO fazia e não fazia. Então o inesperado aconteceu. Foi como se anjos tivessem descido do céu para me entregarem o bilhete da loteria vencedor. O prédio onde estávamos era um de 3 andares, com uma escada principal e uma porta em cada andar para os escritórios. A escada também dava para uma porta que levava para a rua. Na época, eu era um fumante ocasional e costumava sair para respirar um ar fresco e clarear a mente se algo em que estava trabalhando não estava indo bem. Então saí pela porta do escritório e entrei na escada. E quem estava lá? Mark, de todas as pessoas. Estava ao telefone e ficou pálido ao me ver. Ele estava no meio de uma frase com a pessoa do outro lado da linha, e enquanto eu passava, foi forçado a continuar a conversa. Eu ouvi, e pelo que ele estava dizendo, pude perceber que ele estava falando com uma escola ou algo assim. A conversa parecia que ele estava procurando informações sobre como se inscrever e sobre um visto. Achei aquela conversa estranha e algo não parecia certo. Tinha minhas suspeitas sobre o que estava acontecendo, mas nada concreto até aquele momento. Alguns dias depois, eu estava voltando para a sede e, naquela altura, tínhamos um novo gerente de escritório que morava perto da sede e estava baseado lá a maior parte do tempo. Quando cheguei, deixei minhas coisas no hotel e fui para o escritório. Fui até a mesa dele e pedi um bate-papo rápido. Expliquei a ele o que havia ouvido Mark falando ao telefone e disse que talvez a empresa devesse verificar a situação do visto dele. Uma semana se passou e nada parecia acontecer. Então, bam! Ele parou de aparecer no escritório.
Alguns dias depois, fui informado sobre o que tinha acontecido por um dos outros membros da equipe de SEO. Mark tinha sido demitido com efeito imediato por não ter mais o visto correto para trabalhar no Reino Unido. A empresa não queria se envolver em patrocinar um novo visto para ele. Não sei porquê. Comecei a fazer perguntas pelo escritório, conversas aleatórias, e descobri que Mark era de Dubai e estava aqui com o visto de estudante da esposa. Não sei como isso funciona, mas era tudo legal. Também descobri que o curso da esposa tinha terminado, deixando-os com uma pequena margem de tempo para conseguir um novo visto. Foi quando tudo clicou. Agora existem algumas pessoas espertas em Londres, em todo lugar, que criam essas faculdades falsas que se inscrevem em pessoas para conseguirem vistos para viver e trabalhar no Reino Unido. Em algum momento, antes ou depois disso, assisti a um programa sobre isso, e normalmente essas faculdades eram configuradas em pequenos escritórios, onde não dá para fazer nada, quanto mais ser uma faculdade. Elas eram usadas como endereço postal para a faculdade e cobravam uma taxa de curso para a matrícula, possibilitando assim a solicitação de um visto de estudante. O que Mark estava tentando fazer era se matricular em uma dessas faculdades para poder ficar no Reino Unido e continuar trabalhando. Descobri algumas semanas depois que Mark e sua esposa tiveram que deixar o Reino Unido e voltar para Dubai, porque ele não tinha dinheiro para pagar por seu novo curso na faculdade. Adeus, Mark! Quando soube que Mark tinha sido demitido, chamei Johnny de lado e o coloquei a par de tudo. Ele não conseguia acreditar e ficou atônito ao ver que eles teriam coragem de fazer isso. Pedi desculpas a ele, pois foi minha culpa que ele havia sido alvo deles de uma maneira de me atacar. Ele não aceitou e disse que eu fui acima e além na defesa dele. Depois disso, deixei bem claro a Andy que eu sabia o que ele e Mark tinham feito e que não esqueceria, e ele deveria cuidar das costas. Fiz questão de garantir que não estávamos ao alcance dos ouvidos de ninguém. Cerca de 2 meses depois, Andy pediu demissão e deixou a empresa, nunca mais sendo visto ou ouvido novamente. Falei sobre essa história com algumas pessoas ao longo dos anos e fui questionado muitas vezes se eu me sentia culpado pelo que fiz. Sempre respondo da mesma maneira. Sinto culpa por Johnny ter sido acusado injustamente e alvo. Não me sinto culpado pelo que fiz a Mark. Você não mexe com meus amigos, família ou equipe. Esta foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.